A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 9, e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Deus, ele nos dá uma instrução, quando Jesus, ele nos dá uma ordem, nós não temos que buscar compreendermos o que ele está falando conosco, mas nós temos que obedecer. Eu sei que muitas vezes aquilo que o Senhor vai falar conosco, que o Senhor vai nos instruir a fazer, vai soar como loucura. Imagina esse cego de nascença recebendo uma instrução de Jesus. O Senhor Jesus dizendo para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus havia aplicado um lodo ali nos olhos dele e ele precisava se lavar. Eu sei que humanamente falando parecia ser uma loucura. Porém, aquele que obedece recebe milagres, irmãos. E foi isso que aconteceu na história deste cego de nascença. Eu não sei o tamanho da impossibilidade que há na tua vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa dos céus: obedeça como Deus te mandar. Obedeça o que Deus te instruir, pois ele fará milagres acontecerem. Muita gente, irmãos, não vive milagres, sabe por quê? Porque busca entender tudo. E milagres não têm explicação. Não dá para querermos entender o que Deus ele está nos instruindo, o que Deus está falando conosco. Se Deus está dizendo vai, nós só temos que obedecer. Se Deus está dizendo se posiciona, nós só temos que nos posicionarmos, porque ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está instruindo. Este homem, irmãos, precisava de uma cura. Quem precisa de um milagre não tem que entender tudo. Quem precisa que o Senhor faça o impossível acontecer não tem que entender as rodas, os meios, os métodos de candoramante de rasto que ele vai usar para fazer o impossível acontecer na sua história. Você não tem que entender o que Deus está fazendo. Você não tem que entender o que Deus está prestes a fazer. Você só tem que obedecer. Quando Jesus viu aquele homem, Jesus quis mudar a história dele. Jesus te vê, meu irmão. Jesus te vê, minha irmã. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe o que você tem enfrentado, ele sabe quais são as suas dores, quais são as impossibilidades na sua vida, e ele tem solução para você, mas você tem que acreditar. Você tem que entender que as coisas de Deus não têm explicação. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a andarmos pelo quê? Por fé e não por vista. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para andarmos por fé. Declare comigo: o meu Deus me escolheu e eu vou andar por fé. O meu Deus me escolheu e eu vou andar por fé. Jesus deixou bem claro que ele é a luz do mundo. Ou seja, ele veio para trazer clareza, ele veio para trazer luz em meio à escuridão. Aquele cego de nascença, ele vivia em meio à escuridão. Ele nunca havia contemplado a luz do dia, irmãos. Ele nunca havia contemplado nada diante dos olhos dele. Ele só via escuridão. Mas o Senhor tinha uma nova história para ele. Deus tem uma nova história para você, minha irmã e meu irmão. Deus tem algo novo para a tua vida. Ele quer fazer a luz brilhar. Ele quer mudar o percurso. Ele quer mudar a trajetória. Ele quer mudar as rotas, mas deixa ele trazer as regras. Deixa ele ditar aquilo que você precisa fazer. Você não tem que entender tudo. Nosso mal é esse, de candaramante de rasto, é que nós queremos entender tudo. Nós queremos compreender o que Deus ele fala conosco e nem sempre nós vamos entender as instruções de Deus. E hoje Deus está dizendo, mesmo que você não entenda, lembre-se de uma coisa: você não anda por vista, você anda por fé. Eu quero mudar a tua história, quero tirar você da vergonha, da escuridão, quero tirar você desta situação que parece que é o teu fim. Quem olhasse para a história deste cego de nascença pensaria o quê?
Este homem vai ser cego até o fim da vida dele. Tem gente pensando, essa mulher nunca vai ser feliz nesse casamento. Até o fim da vida dela, o casamento dela vai ser de tristeza, vai ser de dor. Tem gente olhando para a tua saúde, dizendo, nunca vai mudar, nunca vai ser restaurada essa saúde. E Deus está dizendo para você hoje, eu tenho um novo começo, eu tenho uma nova história, eu vou surpreender a muitos que te cercam, mas você tem que dar o passo. Quem teria que dar o primeiro passo seria este homem. E assim é na minha e na sua vida, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Quando nós nos posicionamos, Deus faz milagres pela nossa vida. Deus trouxe homens e mulheres aqui que Ele quer fazer milagres acontecer na sua história. Mas Ele diz para você, se posicione. Faça como este homem, não busque entender tudo. Quem fica buscando entender tudo não tem uma experiência sobrenatural com Deus. Quem fica buscando explicação em tudo não vive a profundidade que Deus reservou para ele e para ela. Deus reservou profundidade para você. Só que muitas vezes a profundidade de Deus não vai ter explicação, irmãos. E nós precisamos aprender a andarmos por fé. Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele traria luz para aquele homem. Ele reconstruiria tudo aquilo que precisasse ser reconstruído dentro dos olhos dele. Ele traria a visão para aquele homem, que aquele homem nunca havia tido. Deus vai te dar uma vida nova que você nunca teve. Deus vai te dar uma alegria que você nunca teve. Você vai viver o que você nunca viveu nesta terra. Coisas boas estão chegando para a tua vida. Agora você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar. Você precisa entregar a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Decandoramante de Rassurabaia. Porque Ele tem coisas lindas e novas reservadas para a tua história. Mas você tem que confiar nele. Você tem que confiar que Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Este homem estava prestes a viver a maior restauração da história dele. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo para você. Você está prestes a viver a maior restauração da sua história. Você está prestes a viver uma mudança completa no seu cativeiro, na sua vida. Agora você tem que confiar. Porque aquele que é a luz do mundo está diante de você. Aquele que tem a luz que muda toda a tua vida, muda todo o teu ser, muda toda a tua casa. Aquele que tem aquilo que você precisa está diante de você, mas você tem que confiar na palavra dele. Aquele homem estava vendo alguma coisa, irmãos? Não, ele precisou ser guiado pela fé. Muitas vezes a gente não vai ver muitas coisas diante dos nossos olhos, mas se nós formos guiados pela fé, se nós formos guiados de por aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, a nossa história ela muda completamente. Não espere ver para tomar uma iniciativa, tomar uma posição. Ai, mas quando eu ver o milagre acontecendo, eu me posiciono. Não. Isso não é fé. Esse homem não aguardou ver, mas ele teve fé. E depois ele pôde contemplar a vida dele mudando. A sua vida vai mudar completamente, porque a luz do mundo está diante de você. A luz do mundo está na tua frente. Jesus, o Filho de Deus, querendo transformar a tua história. Agora você tem que dar credibilidade à palavra dele. Porque ele tem poder para transformar a sua história de maneira completa. Jesus ali, irmãos, fez um lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. Tinha explicação que Jesus estava fazendo humanamente falando? Não. Mas Jesus estava ali, fazendo a parte dele. Muitas vezes, Jesus vai fazer a parte dele e a gente não vai entender o que ele está fazendo. Mas deixa ele trabalhar. Porque ele sabe o que ele tem que fazer na tua história. Jesus poderia muito bem lançar uma palavra e aquele homem ali, irmão, ser curado da sua cegueira. Jesus poderia muito bem dar uma ordem e a cegueira cair por terra. Mas Jesus quis fazer um milagre dessa forma na história desse homem. Jesus, ele tem suas formas de trabalhar na história de cada um de maneira diferente. É por isso que eu não posso parear a minha vida com a sua. É por isso que você não pode parear a sua vida com a minha, com a dos outros. Porque o Senhor, ele tem suas formas de trabalhar na história de cada pessoa. Tem pessoas aqui que entraram questionando a Deus.
Você tem perguntado, Deus, por que o Senhor trabalha assim na vida de fulano, não trabalha na minha? Por que o Senhor ainda não fez o milagre acontecer na minha história? E Deus está dizendo, na vida de cada um, eu sei como trabalhar. Declare comigo, meu Deus tem a forma dele de trabalhar. E eu não tenho que entender, só viver o milagre. O meu Deus tem a forma dele de trabalhar. Eu não tenho que entender, só viver o milagre. O que nós temos que fazer é nos prontificarmos a vivermos o milagre. E a obedecermos as instruções de Deus, mesmo quando aos nossos ouvidos elas soam como loucura. Tem coisas que Deus vai falar conosco, guarde isso na tábua do seu coração e na sua mente, que vai soar como loucura. Mas você tem que andar por fé, porque você não anda por vista. Se você ficar aguardando Deus falar aquilo que é lógico, humanamente falando pra você, você nunca vai andar por fé, porque a maioria das instruções de Deus são loucura para quem está na carne. As coisas de Deus é loucura, irmãos, para quem anda carnalmente. Então nós precisamos andar por fé, e não por vista. Foi para isso que Deus chamou. Para você andar por fé. Uma ordem foi dada. Vai. E lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Tanque de Siloé, irmãos, queria dizer ali enviado. Aquele homem estava sendo enviado pelo próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Filho do homem, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, estava enviando aquele homem. Você não está indo até o tanque de Siloé porque você quer. Mas você está indo com uma palavra. Você não está vivendo o impossível hoje porque você quer viver. Você não está indo por caminhos que você não está entendendo por fé porque você quer, não. Você está indo porque você tem uma palavra. Você está indo porque você tem uma ordem. E quem ordena garante, quem manda já determinou o seu milagre. Hoje Deus diz para você, eu já determinei o seu milagre. Eu já reservei milagres para a tua história. Para a tua casa, para a tua família. Eu tenho algo extraordinário para fazer na tua vida. Agora você tem que acreditar. Aquele homem, ele foi com uma palavra que não era dele, mas era do próprio Jesus Cristo. Receba uma palavra de Jesus, mas aprenda a receber e andar por fé. Não queira somente receber uma palavra de Jesus e andar por aquilo que você acha. Porque se nós formos pelo nosso achismo, nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus. Tem muita gente querendo viver o extraordinário de Deus, mas não quer andar por fé. E sem andar por fé, não tem como você viver a mudança que Deus tem reservado para a sua vida. Pois a palavra do Senhor nos diz que sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. Então não adianta. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Tudo que nós fazemos tem que ser por fé. Aquele homem obedeceu a ordem, a instrução de Jesus Cristo e ele foi até o tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi lá, meu irmão e minha irmã, pela fé. Pela fé ele se lavou. Ele lavou ali, irmãos, o seu rosto. Ele lavou os seus olhos. E o milagre aconteceu na história dele. Ande por fé. Se você andar por fé, o milagre vai acontecer. Se você andar por fé, haverá resultados. Eu não sei quais são as direções que o Senhor tem te dado, mas tem soado como loucura aos teus ouvidos. Eu não sei o que Deus ainda vai te revelar que vai soar como loucura, mas Deus está dizendo, ande por fé. Irmão, não estou entendendo este lodo aplicado nos meus olhos. Irmã, eu não estou entendendo essa ordem de ir até o tanque de Siloé. Deus está dizendo, não é para você entender. Quando você entende isso, você começa a andar por fé e o milagre começa a acontecer na sua vida. Porque não é sobre a lógica humana, porque não é sobre entendermos, porque não é sobre compreendermos tudo, até porque quem anda por fé não compreende tudo. Porque as coisas que são por fé, humanamente falando, elas são loucura. Hoje o Espírito Santo, ele te visita com esta palavra e hoje Deus diz para você, eu sou o Senhor que honrarei a tua fé. Você não foi chamada, você não foi escolhido para andar por vista. Seja uma pessoa que foca naquele que te chamou. Seja uma pessoa que tem convicção. Quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua história? Pois é. Você não sabe que Ele é todo poderoso? Pois é, você não já sabe disso? Então obedeça, irmã. Ele tem me instruído. O Senhor tem me dado instruções que eu não tenho entendido realmente.
E às vezes eu não faço por medo. Deus está dizendo, se você não fizer por medo, você não recebe o extraordinário. Sabe por que esse homem ele recebeu o extraordinário? Sabe por que esse homem era cego de nascença e passou a ver? Porque ele deu passo de fé. Nós não podemos descredibilizar aqui, irmãos, a fé deste homem. A certeza que o milagre aconteceria. Porque só se posiciona indo até o tanque de Siloé, crendo na palavra quem tem fé. Quem não tem fé não vai. E é por isso que tem muita gente que até recebe a palavra, até recebe o lodo aplicado nos olhos, mas não vive milagres. Por quê? Porque não tem a iniciativa de ir, não tem a iniciativa de fazer o que Deus está ordenando. Hoje o Espírito Santo, ele diz para você, tenha a iniciativa, faça a sua parte. Quando você faz a sua parte, Deus faz a dele. Se posicione porque Deus quer fazer milagres. Se posicione fazendo a sua parte, indo até o tanque de Siloé, abrindo o comércio que Deus te mandou abrir, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, a campanha que Deus te ordenou, tendo a fé que a cura vai chegar, crendo que vai ter restauração. Deus quer que você creia que Ele pode fazer milagres acontecer na tua vida. Ele quer que você se posicione como a esposa de um marido salvo, se posicione como uma mãe que tem seus filhos já na presença do Senhor. Comece a se posicionar. Quando você vai até o tanque de Siloé, você está se posicionando. Quando você crê na palavra e faz como Deus está te instruindo, você está crendo que Deus ele vai fazer, e Deus ele honra a fé daqueles que creem, daqueles que depositam a fé nele. Este homem era cego de nascença. Nunca havia visto a luz do dia. Nunca havia contemplado, humanamente falando, nada diante dos seus olhos, só escuridão. Jesus trouxe a luz para ele. Da mesma forma que Jesus trouxe a luz para este cego de nascença, hoje ele diz para você, estou trazendo luz para a tua vida. Estou trazendo luz para os teus caminhos. Eu estou trazendo luz para a tua história. Eu tenho um tempo novo reservado para você. Agora você precisa se posicionar. Este homem passou a enxergar, porque ele se posicionou. Se posicione. Jesus já liberou uma palavra sobre você. O que você tem que fazer agora é andar por fé e não por vista. Amém? Declare comigo, eu vou andar por fé e Deus vai honrar a minha fé. Eu vou andar por fé e Deus vai honrar a minha fé. Deus se alegra, Deus se agrada quando nós andamos por fé, porque nós somos chamados para andarmos por fé e não por vista. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor nos chamou para andarmos por fé e não por vista. E nós vamos nos posicionarmos, Pai, como este homem que era cego de nascença, mas recebeu a cura dele porque ele creu. Que os teus filhos entendam, Pai, que eles não foram chamados para andarem por vista, e sim por fé. Este homem não esperou ver para acreditar, mas ele creu e ele viu. Ele creu, ele se posicionou e o milagre aconteceu, e assim acontecerá na nossa vida. Nós vamos crer, nós vamos perseverar, nós vamos nos posicionarmos como o Senhor quer, e haverá resultados na nossa história, pois o Senhor é o Deus que muda a história do homem, pois o Senhor é o Deus que muda a história da mulher. Aqueles que se posicionam diante de ti vivem milagres. Aqueles que se posicionam diante do Senhor, crendo que o Senhor tem reservado o melhor para a vida deles, eles vivem a resposta e o teu nome é glorificado. Que os teus filhos entendam que cada posicionamento não pode ser por vista, mas tem que ser por fé. Os teus filhos têm que aprender a andar por fé. Foi para isso que o Senhor nos chamou, que eles entendam, Pai, que quando eles andam por fé, o céu se agrada deles e o nome do Senhor é glorificado na história deles com milagres. Só vive milagres, Pai, quem crê. E os teus filhos creem que o milagre já foi direcionado pelo Senhor para a história deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras
contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, Ele tem reservado algo novo para você. Você não foi chamado, escolhida para andar por vista, mas você foi escolhido, escolhida para andar por fé. Se posicione, porque Deus quer te fazer viver o sobrenatural na presença dEle. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.